Olá, meus amores, estamos de volta com mais um vídeo aula. Tem aluno aí do 5º ano? Eu sei que tem, né? Então, hoje nós vamos estudar na nossa disciplina de ética sobre a ética e a pobreza mundial. É um assunto que deve ser muito discutido por nós cidadãos, né? Quando nós estamos exercendo a nossa cidadania, para nós sabermos quais são os nossos direitos de como cidadão na sociedade, como que nós devemos nos comportar, tá certo? E também é um assunto que deve ser muito discutido, é sobre a pobreza mundial, porque é um assunto que abrange bastante, né, no nosso país, e não só no nosso país, mas também em todo o mundo, né? Então é um assunto que se deve ser discutido, aprendido quais são as consequências, para que nós podemos buscar uma solução, né? E quando a tia Silvana fala de cidadão, eles têm direitos, mas também ele tem deveres a serem cumpridos. Por que nós vamos estudar esses dois assuntos hoje? Porque um tem a ver com o outro, né? Quando eu falo de ética, é quando eu estou sendo cumpridos os meus direitos. Devem ser, né? Cumpridos os meus direitos. E quando eu falo de pobreza mundial, eu estou falando de deveres a serem cumpridos. Por que será que existe pobreza mundial, né? Então, vamos prestar bastante atenção aí nas explicações. E antes da gente entrar no nosso primeiro assunto, que é sobre a ética, e aí no livro de vocês vão poder estar acompanhando na página 80, tá certo? Nós temos aí falando sobre, quando a gente fala de ética, a gente fala de quê? Dignidade da humanidade, né? Então, nós vamos começar com esse assunto. Mas primeiro eu quero que vocês assistam aí um vídeo, tá certo? Preste bastante atenção, depois a gente vai discutir um pouquinho sobre. Felipe foi aprovado no vestibular para medicina. Quando chegou à faculdade no primeiro dia, os veteranos o pegaram para o trote. Ele foi amarrado a um poste, só com a roupa de baixo e alvejado com tomates. Criticados pela mídia, os veteranos disseram que essas brincadeiras são uma tradição na faculdade e que ajudam os alunos a se integrar com os colegas. Para eles, não houve exagero nenhum, nem qualquer desrespeito à dignidade de Felipe. Felipe, entretanto, se sentiu tão humilhado que desistiu da faculdade. A dignidade é um direito humano. Ninguém pode ser desprezado ou humilhado por suas crenças, valores, etnia ou qualquer outra característica ou valor. Cada cultura ou sociedade tem sua própria noção de dignidade, mas em todas elas, esse valor tem que ser respeitado como um valor fundamental. Para você, o direito de Felipe à dignidade foi violado? Por quê? Perceberam aí o que é dignidade? A dignidade desse jovem que queria, o sonho dele era fazer a faculdade, infelizmente foi cancelado devido a esse tipo de brincadeira que acontece nas universidades. Ou seja, e que a dignidade da pessoa é violentada, gente, sempre que um indivíduo seja rebaixado. Então, o jovem lá no vídeo foi rebaixado com as brincadeirinhas, né? E que isso prejudicou muito a vida dele estudantil, né? O futuro dele, que dependia daquela faculdade, ele se dedicava à sua faculdade, então prejudicou. Então, assim é na nossa vida. Quando a nossa dignidade ela é violentada, né? Isso faz com que aconteçam traumas na nossa vida. Então, a gente tem que ter cuidado. Certas brincadeirinhas que a gente faz, que a gente pode estar ferindo a dignidade daquela pessoa com quem a gente está brincando, né? E que também a gente tem que saber escolher nossas amizades. Tudo isso vai fazer parte para que a nossa dignidade não seja destruída por qualquer pessoa. E a gente também ter o respeito, né? Com a dignidade do próximo, que é muito importante. Como nós já vimos aí um pouquinho sobre a ética, agora nós vamos ver, tá certo? Através de um vídeo sobre pobreza mundial, né? E quando a gente pensa em pobreza, por isso que eu coloquei essa imagem para vocês. O que a gente pensa? O que vem na nossa cabeça quando a gente fala de pobreza mundial? Né?
tem um dos fatores aí principal que vem na nossa mente, né, no nosso pensamento, que é o quê? Que a pobreza ela vai gerar a fome. E eu quero que vocês assistam esse vídeo aí que a tia Silvana tá colocando aí com bastante atenção, gente, e com um olhar focado bem para que vocês possam tirar algo para a vida de vocês. E daqui a pouco a tia Silvana vai estar refletindo aí com vocês, né? O que tem a ver essa pobreza mundial na nossa vida? Será que nos prejudica? Veja primeiro esse vídeo aí sobre o assunto sobre a fome mundial. Oh no, I see a spider web is tangled up with me, and I lost my head and thought of all the stupid things I'd said. And I'm caught in the middle, so I turned around and thought of all the stupid things I'd done. And I never meant to cause you trouble, and I never meant to do you wrong, and if I ever caused you trouble, oh no, I never meant to do you harm. Viram aí, gente? Essas imagens nesse vídeo é triste, né? Você tá com fome e não ter o que comer, né? Você sentir fome de verdade e não ter o que comer. E não é só por um dia, por semanas, né? Infelizmente isso já aconteceu, isso está acontecendo e vai acontecer. E culpa de tudo isso é nossa. Nossa, por quê que eu digo nossa? Porque nós colocamos governantes corruptos, porque são eles que administram um país. Então, as consequências disso vêm daí, né? Vem dessa má atuação desses nossos governantes, que infelizmente agem de formas corruptas, né? Não administram de forma correta o dinheiro de cada país. E como nós sabemos, tudo isso é consequência das desigualdades sociais, que infelizmente cresce, né, a cada dia e maltrata pessoas em todo o mundo. Não é só no nosso país, não é só nesses países mais pobres, não. É em todo o mundo, né? E as consequências estão aí. E quando a gente fala de pobreza mundial, a primeira coisa que vem na nossa mente, na verdade, é a fome, né? Porque essa pobreza, ela vai gerar fome. E a fome, gente, é triste. É triste quando você procura algo para comer e não tem. E essas imagens são muito fortes. Dá até vontade de chorar, não é verdade? Quando a gente vê essa realidade, principalmente que trata-se de crianças, né? Que muitas nem sobrevivem, nem passam a não viver, não compartilhar de sua infância, de sua vida adulta, né? Por conta da fome, né? E das consequências que gera a fome. Mas existe no mundo, ó, tem alguns países que se destacam, né? Infelizmente,
porque a fome ainda está muito em alto. Em todo o país acontece, mas esses países aí que a tia Silvana vai citar agora são os que mais sofrem com a pobreza mundial, com a fome, que são eles, ó, Afeganistão, a Etiópia, a Nigéria, a República Democrática do Congo, Sudão do Sul, Sudão, Síria e Iêmen. Então, como a tia Silvana estava falando, esses daí são os países mais atingidos com a pobreza mundial que gera a fome. Mas será que não, eu não estou aqui afirmando que é só esses países que têm a pobreza mundial. Não, né? Existem outros países também, inclusive, acontece sim a pobreza mundial, a fome aqui no nosso país. Só que não é como esses países aí que se destacam com mais pobreza mundial, né? E passam mais necessidades. E com isso, os governos, eles criam programas, mas infelizmente esses programas eles não são bem administrados, né? Às vezes tem os desvios, né, das verbas, e isso faz com que não aconteça e não diminua esse fator aí que é a fome nesses países, porque são feitos de formas corruptas, né? De formas irregulares. Então, também o que a gente pode tirar de reflexão para a nossa vida, gente, sobre esse vídeo? Que vocês possam valorizar cada comida que chega na mesa de vocês, que muitas vezes tem crianças, não estou dizendo que são vocês, mas tem crianças que dizem, eu não quero comer isso, eu quero comer aquilo. Coma com gosto, valorize, tá certo? Porque enquanto você está desperdiçando a comida que você não quer, tem outras crianças que estão querendo comer a sua comida. Valorize. Então, meus amores, né? Nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham compreendido e tenham entendido para que vocês possam levar esse nosso assunto de hoje, essa nossa aprendizagem de hoje para a nossa vida. Porque só assim nós vamos criar um mundo melhor, né? Vamos fazer o bem ao próximo e vamos viver em paz, como foi o nosso último conteúdo que a gente estudou, né? Vamos viver em paz consigo mesmo, vamos criar um mundo de paz, não é verdade? E a atividade que vocês irão fazer vai ser no livro, tá certo? Na página 81, 82 e 83. Quando a tia Silvana diz a página 83, vocês só vão até a questão 5, tá certo? Então, vocês já sabem que qualquer dúvida é só falar com a tia Silvana, que a tia Silvana vai estar à disposição para atender e tirar suas dúvidas, certo? Então, fiquem todos com Deus, um beijo e um abraço bem apertado a todos vocês e até amanhã